Você é aquele tipo de pessoa que se culpa o tempo todo por tudo? Eu tive uma percepção muito grande hoje, porque eu tô desde de tarde pesquisando sobre algumas coisas, né? E uma delas era de tempos em tempos, eu gosto muito de astrologia. De tempos em tempos, eu volto lá, ler meu mapa e pesquisar o que, que significa tal coisa. E daí hoje de tarde estava me vindo na cabeça para mim pesquisar sobre meu Quirón em Virgem, né? Que é as minhas feridas de alma. E assim, para quem nunca fez o mapa astral, eu indico muito o site do astro.com. Eu gosto daquele gráfico, eu gosto da explicação que traz lá, gratuito. E aí, eu tenho assim consciência, né, de do que representa as minhas feridas, a minha ferida, né, em virgem, o meu Quirón em virgem. Mas eu gosto de sempre buscar novos pontos de vista. Eu estudo astrologia desde criança, não me considero uma expert nem nada, sei o básico assim, mas volta e meia eu gosto de ir lá e pesquisar um novo significado. Daí, como agora o Google oferece um serviço de inteligência artificial, quando você pesquisa algo ali, a própria IA ela já busca tudo na internet e traduz pra você. Aí eu joguei lá no Google, né? O que, que significava meu Quirón em virgem. E aí a primeira coisa que trouxe foi: você se cobra demais. Você é muito autocrítica consigo mesmo e com os outros, né? Automaticamente, se você se cobra demais, você cobra demais dos outros também. Você precisa melhorar o seu perfeccionismo, né? Parar de se paralisar. E aí eu parei, né, para receber aquela informação, perguntar pro meu corpo se fazia sentido ou não. Aí o meu corpo concordou, realmente, eu já me paralisei muito, né, por medo de errar, por medo de fazer errado, por medo de não ser perfeito, de prestar atenção demais nos detalhes. Eu já me paralisei muitas e muitas vezes, deixei de fazer. Inclusive agora, esse vídeo, eu pensei assim, mas já tá de noite, a luz não vai estar boa, eu vou deixar pra gravar amanhã. Aí eu falei, quer saber? Lembrei das luzinhas aqui atrás. Eu vou acender aqui e que se dane, né? O importante é que vocês me escutem bem. E aí, eu pensei, recebi essa energia, essa informação e falei, faz sentido. Eu realmente me cobro muito, né? Me cobro a vida toda, assim, tipo, mesmo que eu não fale para as pessoas, não externalize, a minha energia já requer muito, já cobra muito dos outros. Eu vejo isso no meu relacionamento. E eu preciso sempre buscar o equilíbrio, né? E aí, aconteceu uma coisa interessante que me fez ir para um outro espaço, assim, de reflexão. Eu jantei, fui lavar a louça, e aí, sem querer, eu espatifei um copo, uma xícara, um copo barra xícara, que é o copo barra xícara, era favorito do meu marido, né? E aí, ele não tá em casa, e eu mandei mensagem pra ele, já morrendo de medo, né? Eu falei assim, ih, fudeu, por que que eu não... o primeiro pensamento que eu tive foi assim, droga, por que que eu não quebrei o meu? Mas daí foi como um acidente, né? O negócio foi pro chão. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, ó, amor, desculpa, eu sei o quanto você gostava desse copo aqui e tal, mas eu fui guardar a louça no escorredor, e bateu, foi pro chão, já era, sorry, a gente vai ter que comprar outro. E aí eu já mandei essa mensagem e eu vi que ele visualizou, ele entrou online, saiu e eu pensei, meu Deus, ficou bravo comigo. Fudeu, 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 fudeu. Por que que eu não. Já fui pra cobrança, entendeu? Por que que eu não tirei a xícara antes? Por que que eu não guardei a louça antes de guardar a louça molhar? Automaticamente meu cérebro já foi vezes o quê? Foi se cobrar. Por que isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Aí a mensagem dele foi: você se machucou? E eu parei ali aquela mensagem e eu me surpreendi, entendeu? Aí a mensagem foi: você se machucou? Tá tudo bem? E eu, não me machuquei, tá tudo bem. Mas eu fiquei com aquele ponto de interrogação na cabeça e aí eu fui uma pergunta, né? Por que que eu me surpreendi? Por que que eu fiquei assim tão chocada? E aí eu comecei a fazer pergunta. Corpinho, o que é certo sobre isso que eu tô percebendo? E aí começou a me vir na cabeça uma série de pessoas que eu criei ao longo da minha vida, abusivas. E essas pessoas, elas diriam assim pra mim, elas jamais teriam perguntado se eu me machuquei, elas teriam me dito, tipo, quebrou uma bem feito. Tipo, você não estava nada, você não faz nada direito,
entendeu? Tipo assim, cada pessoa que vinha na minha cabeça, vinha essa pessoa falando uma coisa assim, tipo, ah, você não faz nada direito. Ah, bem feito. Ah, você está banada. Ah, não sei o quê. E aí eu comecei a perguntar: quem é a pessoa que em outra situação na minha vida, se eu tivesse quebrado alguma coisa, ao invés dela falar primeiro do objeto, tipo assim, ah, meu copo favorito, né? O que que você foi fazer? Perguntaria pra mim se eu me machuquei. Daí eu fiquei tipo, não tem essa pessoa, entendeu? Não tem. O que mais é possível? É a partir dessas pequenas coisas que eu percebo o quanto eu criei um relacionamento incrível na minha vida, de valor, de respeito, né? De troca, de intimidade, de comunhão. E o quanto eu consegui sair de espaços, de relacionamentos que eram extremamente abusivos na minha vida. Entendeu? E aí eu venho já nessa pegada desde de tarde, né? Eu tava estudando, tô estudando aqui umas coisas, estou pesquisando. E aí, isso tá muito latente na minha cabeça, assim, o quanto eu não me respeitava, o quanto eu me desrespeitava, e o quanto eu permitia que as pessoas me desrespeitassem, as pessoas fossem abusivas comigo, porque eu me autoabusava muito o tempo todo, entende? E é possível, gente. É possível a gente sair desses lugares, às vezes ainda é diferente pra mim, né? Porque se fosse minha mãe, se fosse na minha infância, eu provavelmente teria ouvido um porque eu tive que trabalhar pra comprar isso daí e tal, e isso daí custou caro, e agora você vai lá e quebra porque você não faz nada direito, porque você está banada, porque não sei o quê. Eu já esperava, mesmo adulta, ter uma reação assim. Mas eu não tive, eu tive uma reação de respeito, de empatia, entendeu? Você tá bem, você se machucou, você precisa de alguma coisa. E ainda me surpreende. Então, o que mais é possível aqui? O que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? O quanto a gente se acostumou em lugares abusivos, a receber de pessoas abusivas, a receber de pessoas que não te respeitam, porque você não está se colocando em primeiro lugar, porque você não se respeita. E o quanto a energia muda quando você se coloca em primeiro lugar e quando você passa a respeitar você mesmo. Porque é a energia que você impõe no mundo. Eu me respeito. Então você vai passar a me respeitar também. Eu não me comunico assim comigo. Então você também não vai se comunicar assim comigo. Maneira teu tom de voz, maneira sua comunicação, porque aqui a conversa é educada, é respeitosa. São tons mais baixos. Entendeu? KKK, que é mais é possível, né? Mas assim, eu me peguei surpresa, entendeu? E às vezes são coisas que a gente não percebe, o quanto a gente já mudou o padrão, o quanto a gente já saiu de lugares que a gente achou que jamais sairia e o quanto a gente evoluiu nesse sentido. Então, assim, pra mim são prioridades na minha vida hoje evoluir meu amor próprio, evoluir minha autoestima, evoluir minha crença de merecimento, evoluir o meu nível de receber, né, o quanto eu estou disposta a receber do universo. Isso tudo são coisas que eu coloco na minha cabeça assim hoje. Ah, eu saí do zero, eu saí do zero. E eu tô no 8, no 9, mas eu quero chegar no 200. Universo que mais é possível, que se requer aqui porque eu chegue no nível 200 de amor próprio e autoestima mais é possível, que mais é possível, que eu nunca considerei que você considerasse, atualizaria uma nova realidade, universo. E aí você tem que estar na disposição, entendeu? Porque o que tu mais vê na internet é as pessoas falando assim, ai, do zero ao milhão. Sair de R$ 0 para R$ 1 milhão. Mas a tua autoestima, como é que tá? Porque se a tua autoestima estiver boa, você vai criar dinheiro o tempo todo, você vai criar a tua realidade o tempo todo. Se o teu amor próprio estiver legal, você vai estar criando uma vida abundante o tempo todo, próspera, digna de respeito. Entendeu? Então, essas são as minhas preocupações hoje. Eu não me preocupo com dinheiro, porque o dinheiro ele sempre vem, o dinheiro é uma escolha. O dinheiro, quando você escolhe fazer algo na vida, ele sempre vem. Ele sempre vem para contribuir. Mas tem coisas que ninguém pode tirar de você. Desenvolver o teu amor próprio, desenvolver o teu senso de merecimento, teu autorrespeito, são coisas que ninguém, nunca mais vai poder tirar de você. E é nisso que eu invisto todo o meu tempo.